Sabe que assim, todo aquele castelo que eu tinha montado na minha vida inteira, ruiu de uma vez só, assim, caiu, né? Eu passava meus dias no quarto desenhando e escrevendo. E eu falava que meus personagens eram meus filhos e meus amigos, porque eu não tinha isso. Às vezes, meia hora no mercado me causa um dia e meio de sobrecarga que eu vou ficar inútil. Eu passei 10 anos da minha vida pensando diariamente em me matar. Foi só quando eu descobri o autismo que isso sumiu, assim, foi automático. Parou. Se você está disposto a encarar as batalhas por isso, vai fundo. Vale a pena. Vai doer. Vai. Você vai querer chorar? Vai. Vai respirar fundo e vai continuar. As 3 perguntas de hoje vão te surpreender. Quem vai responder é um artista, designer, bonequeiro e que há apenas 2 anos recebeu o diagnóstico do autismo. Ou seja, ele viveu 35 anos sem saber que todas aquelas dificuldades que ele teve na infância e na adolescência que o levaram a querer tirar a própria vida tinham uma razão e um nome. Ele se transformou num ativista da causa e usa parte do seu tempo para fazer textos, vídeos e palestras contando como é viver sendo um autista grau 1 na fase adulta. Hoje as minhas 3 perguntas são para ele, que é dono da página Se Eu Falar Não Sai Direito e palestrante do projeto Vozes do Autismo, Tio Fazio. Muito obrigado, Fábio. Fábio ou Tio Fazio? Como é que eu te chamo? Tio Fazio, né? Meu nome é Fábio Souza, é por isso que é Tio Fazio, de Fábio Souza. Sim, é o seu nome artístico? Artístico, meu nome é artístico. Muito bom. Fábio, Tio Fazio, é um prazer enorme estar falando com você. Eu acho que a gente vai conseguir aqui gerar um material que vai ajudar bastante gente, mas acima de tudo vai abrir a cabeça de muita gente. Porque quando a gente fala sobre autismo, normalmente tem um subconsciente, né? Na imaginação das pessoas, são sempre crianças. Né? Na maioria das vezes são crianças, só que essas crianças crescem. Então, quando a gente fala de autismo em adultos, muita gente acaba, inclusive, se identificando. Exato. Tem até aquela frase que muita gente da comunidade não gosta, que fala que a gente é anjinho, né? Sim. O anjinho cresce. O anjinho cresce, vira anjão. O anjinho cresce, cai a asa. Aí fica verdade. Difícil o pessoal lidar com a gente. E vira um adulto, né? Um homem, uma mulher tentando sobreviver com as batalhas do dia a dia, né? Antes da gente entrar nessa história, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Primeira pergunta sobre a descoberta. Você tem 37 anos, certo? E você descobriu seu autismo há 2 anos, com 35. Isso. Como é que foi essa sensação? Como é que você, no momento que você teve o diagnóstico, olhou para trás e identificou que você viveu 35 anos sem, de fato, saber da sua condição? Foram 2 momentos. O primeiro foi negação, que foi quando a minha esposa, durante a gestação do nosso filho, ela levantou a hipótese, foi justamente no dia da conscientização mundial do autismo. Ela falou, querido, eu tenho uma coisa para falar para você, mas não fique irritado. Eu falei, pronto, a mulher tá grávida, logo vai nascer o Bacuri e eu vou ficar divorciado. Ela falou, olha, eu acho que você é autista, sabe aquela coisa da agulha riscando no vinil? Sei. Não sou autista. Porque a minha visão naquela época era bem capacitista, né? Para mim o autismo era um grau mais severo. Como é que eu poderia ser autista, né? Trabalhando, tendo empresa, casado, esperando filho, né? Aí eu falei, não sou autista não. Só que por um acaso do destino, a gente estava usando aquele Chromecast para poder ver vídeo junto e tudo mais. Acabou que a lista de coisas que ela via começou a cruzar com a minha. Então, coisas que eu não via sobre autismo, né, ela via. Até que uma hora começou a aparecer assim, autismo em adultos. Eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui, né? Eita, peraí. Aí foi ver... Eita é ótimo, né? Eita. Aí fui vendo mais, aí eu vi mais autistas adultos falando, aí vi profissionais, eu fiquei, Jesus Pai amado, talvez, ou seja. Aí, entrou no modo hiperfoco, né, comecei a consumir muita coisa de autismo, e foi lá com 7 meses que eu falei, olha, analisando tudo que eu li até agora, e foi muita coisa, tipo, mais de 1000 páginas, e li vídeos e tudo mais, eu falei, eu sou autista. Caramba, então peraí, você ficou 7 meses se aprofundando? Isso, basicamente. E graças também, aí teve uma, como eu posso falar assim, uma influência do algoritmo do YouTube também, né? Foi.
que começou a jogar essas informações, esses vídeos para você. Exatamente esse vídeo, inclusive, eu tenho certeza e eu gosto de acreditar que ele vai ajudar muita gente também a se enxergar. Porque você fala muito bem, você fala muito tranquilamente sobre tudo isso, mas ali naquele primeiro momento, que nem você falou, teve ali um disco riscado, né? Teve um momento de negação, porque não deve ser fácil você entender que você, entre aspas, assim, estava vivendo sem se conhecer. E assim, eu acho que nesse momento de descoberta, teve uma euforia. Eu falei, nossa, finalmente estou me entendendo, que legal, né? Faz sentido agora a vida inteira. E aí teve um grande momento de depressão ou de tristeza profunda, que foi quando eu entendi que autismo era deficiência. Uhum. Então, tipo, além de ser autista, eu falei, eu sou deficiente, Jesus do céu. Sabe que assim, todo aquele castelo que eu tinha montado na minha vida inteira ruiu de uma vez só, assim, caiu, né? Eu falei, eita. Eu fiquei bem mal umas 2 semanas, porque eu estava tentando processar isso. Imagino, claro, você viveu 35 anos com uma ideia, com uma visão, de repente, não é nem que alguém chegou para você e falou, olha, não é nada disso, você conseguiu identificar. Então não tem como se agarrar no castelo que estava destruindo, não tem como, tem que encarar os fatos, né? Isso não é fácil. Exatamente, não é fácil. Tanto que eu tenho um texto na minha página do Facebook que eu falo sobre a primavera autista e eu elenco o processo de luto entre ter o diagnóstico e se aceitar autista, né? Que foi o que eu tive. E eu falei, ok, então se eu sou autista, né? Isso significa deficiência, eu tenho que confirmar isso com alguém. Uhum. Né? Foi quando eu comecei a buscar o diagnóstico formal. Só que, para o meu azar, eu falo muito bem. Não, imagino. Eu imagino você chegando assim, do jeito que você está falando comigo, falou, eu sou autista. Todo mundo, aham, tá. Imagino a situação. Porque a maioria das pessoas, elas têm a mesma visão que você tinha, né? Que você fala de autismo, é direto o grau mais severo, né? Exatamente. É o que eu ouvia de profissionais. Oi, desculpa. Me conta como é que foi esse momento. Não, então eu ia em profissionais, no CAPES, às vezes uma consulta que não tem nada a ver. Então, eu ia no neurologista ver um nervo doído, aí calhava da minha esposa comentar que eu tinha hipótese de ser autista, aí tinha aquela briga, não, porque autismo só é em criança, ninguém identifica autismo em adulto. Ah, você não pode ser autista porque você já teve muito relacionamento, é casado. E aí, nesse processo, eu falei, gente, vai demorar. Porque as filas de espera dos sistemas gratuitos são enormes, longas, tipo 2 anos para frente. E no particular também eram, para pagar muito, demoravam tipo, mais de 1 ano. Em outra cidade, aqui no interior de São Paulo, né? Eu moro em Cotia. Eu teria que viajar umas 4 horas para poder fazer o diagnóstico. Aí eu falei, gente, isso está me corroendo por dentro. E eu falei, eu vou cantar essa bola no Facebook e falar, olha, gente, eu acho que eu sou autista, estou procurando confirmar isso, e comecei a falar da minha história de vida e tudo mais. E foi por causa de eu falar abertamente, sem ter diagnóstico, que eu acabei conhecendo a doutora Lúcia, do PIO Habilitar, né, núcleo-terapêutico, que virou minha psicóloga. Eu falei, olha, então, eu acho que eu preciso confirmar isso ou não. Então eu falei, vem cá, vou fazer sessão. Aí ela conversou comigo por 1h30, aí falou, eu não tenho dúvida alguma que você seja autista. Eu só preciso de mais sessões para confirmar tudinho, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que você não seja autista. Aí eu falei, por que até agora todo mundo falou que eu não sou autista? Ela falou, porque você fala extremamente bem, né? Até a psicóloga agora da equipe dela falou para mim que possivelmente eu tenho altas habilidades em comunicação. Sim. O que explica eu falar muito bem, né? Escrever muito bem. E nesse processo, né, eu fiquei mais 6 meses passando com ela montou o pré-relatório para o neurologista, aí eu passei no neurologista e ele falou, tá bom, você é autista, toma aqui o seu laudo, toma os remédios, vai para casa. E aí, como é que você vai para casa numa situação como essa? Então, pior que é engraçado, assim, quando ela falou para mim que eu era autista, eu fiquei eufórico, né? Uhum. Porque eu falei, nossa, então eu não tô louco. Tudo que eu passei até agora, nos últimos meses, o laudo, eu achei que ia ficar eufórico de novo, só que eu fiquei bem triste. Não devia ficar triste, mas fiquei triste. Com a confirmação. Não com a confirmação, é porque entender que, assim, acho que saiu uma reportagem há uns 5 anos falando que no Brasil, cerca de 90% dos autistas não possuem diagnóstico. Então, até aquele dia
de eu ter o laudo em mãos, eu fazia parte dos 9 dos 10 que não tinha diagnóstico. E a partir do momento que eu recebi, eu entendi que eu me tornei um privilegiado, né? E que se não fosse a minha insistência e minha paciência, nem isso eu saberia, porque eu teria me matado alguns anos atrás. Então eu comecei a pensar, exatamente, quase fui 3 vezes, porque eu não entendia o que tinha de errado em mim. Por que eu não tinha amigo? Por que eu não conseguia manter relacionamento? Por que o pessoal no meu último emprego falava para mim, me dava bronca porque eu não dava bom dia? Porque eu não me relacionava com as pessoas? Porque eu sofri tanto bullying a minha vida inteira? Porque as minhas estranhezas do dia a dia sempre foram alvo de críticas com todo mundo, né? Até na família. Então, eu entendi, assim, uma hora que eu falei, gente, se eu morrer aqui, eu tô sem usar rede social durante um mês. Ninguém veio falar comigo, né? Isso é de Cabo de amizade são essas que eu não consigo manter. Eu consigo fazer, mas eu não consigo manter. Qual que é o protocolo para manter uma amizade? Porque eu nunca consegui viajar com amigos, né? Porque meus relacionamentos acabavam, não por elas, mas por mim, que eu percebia que a pessoa já acostumou comigo e tudo que eu fazia já estava enchendo a paciência. E o que eu era, na época, tipo assim, né, hiperfoco, então eu ficava meio repetitivo. Então, eu acabava desgastando as pessoas. E também a parte de trato social minha, que era muito ruim, né? Eu era mais grosso, mais ogro. Então, tudo isso somava, eu falei, eu tô sobrando aqui, me desculpa, né? Então, pensei em morrer, me matar 3 vezes, quase fui uma, me comecei a me despedir das coisas, só que o fato de eu ser extremamente lógico, eu consegui racionalizar o que eu teria que fazer para me matar. Então eu falei, olha, eu estou no segundo andar do prédio, eu não posso pular. Se eu me matar com gás, eu vou matar os gatos da minha irmã, que morava com ela, né? Eu não quero que os gatinhos sofram. Então, eu fiz todo esse protocolo para me matar. Então, quando veio o diagnóstico, eu parei pensar, quanta gente por aí, quantos Fábios e Fábias quantas estão pensando em morrer, porque não se encaixam. Em pouco menos de 2 anos, eu consegui diagnóstico tão rapidamente, sendo que tem gente que está há anos e não consegue. Então foi isso que me deixou triste quando recebi o laudo, porque eu percebi que eu era privilegiado e que finalmente eu consegui uma coisa que eu estava querendo. Então foi a partir daquele momento que eu decidi que eu ia dedicar o meu ativismo a levar a palavra que eu falo, a palavra do STEAM, para o maior número de pessoas, para que mais pessoas se autistas e que elas não queiram mais morrer e que finalmente se entendam. Porque se eu tivesse me matado, eu não teria conhecido a minha esposa, eu não saberia que eu sou autista, e a maior coisa, eu não teria meu filho. Nossa. A minha maior alegria hoje, assim, porque não há nada comparável a você ter uma coisinha pequenininha, no caso agora tem 2 anos, né, e meio, falando, pai, pai, e vem e me abraça. Eu que sou uma pessoa que sempre fui meio aversa a abraços, adoro abraçar meu filho, adoro beijar ele. Que lindo isso, cara. Eu não teria isso sem saber que eu era autista. Cara, eu fico muito tocado com isso, porque assim como você, eu dedico enorme parte da minha vida ao ativismo relacionado ao autismo. Eu vejo meu filho, eu vejo... E sim, meu filho é de um grau de autismo que ele não tem a sua eloquência, ele não tem a sua racionalidade, ele não é grau 1, assim. Até voltando na história do anjo, ele já está do meu tamanho, calça 44, eu calço 43, já está com o pé maior que o meu. Só que ele desperta em mim a vontade de chamá-lo de anjo por essa pureza que ele tem e que ele provavelmente vai ter para sempre. No momento que eu imagino ele tendo a consciência, obviamente aqui ele é muito amado, né? A gente dá um suporte muito grande para ele em família, e o diagnóstico veio muito cedo porque era inegável. Mas se eu paro para pensar, se ele não tivesse, assim como você não teve o suporte, assim, você consegue falar com propriedade, mas eu me colocando no seu lugar, eu imagino que é uma vida de sofrimento. Sim. Eu estou errado? Não. Em que momentos da sua vida você identifica e fala, meu, se eu soubesse que eu era autista, eu não teria sofrido tanto nisso ou nisso? Eu acho que a primeira coisa, até vou responder em 2 partes, é entender que eu falo primeiramente por mim e depois pelos autistas de grau 1, né? Não todos, porque não tem como falar. E como eu tenho esse privilégio de me comunicar bem,
eu falo que eu tenho que abrir espaço e convido os outros autistas que têm voz ativa a abrirem espaço para futuramente os autistas de grau 2 e grau 3 conseguirem se manifestar. Porque a minha melhor amiga, a Ana, ela é grau 2. E uma das maiores frustrações dela é ver que coisas básicas ela não consegue realizar, né? E assim, me dói bastante perceber que, sem querer, às vezes, a gente, grau 1, acaba silenciando essas pessoas. E eu acho que a nossa função agora, né, porque, como eu já falei na palestra que eu dei, no congresso, eu só estou tendo voz ativa aqui porque lá atrás os profissionais começaram a ver que autista não era um vegetal sem cérebro. Depois vieram pais que nem você, que brigaram para a sociedade nos tratar de forma igual. E chegou agora em mim, que estou aqui dentro do espectro e posso falar como é que a gente se sente. Então, agora minha função é galgar o caminho para Ana, para pessoas de grau 3, tudo mais, virem e falarem sobre suas experiências, que são muito diferentes. Eu, vendo agora, respondendo a segunda parte, as minhas dificuldades, que se eu soubesse que eu sou autista, foram pequenas em relação ao que eu ouço e vejo, porque foram coisas muito mais de interação social, né? De ser aquela criança que tem que provar que, por exemplo, desenha um mapa de memória, só olhando, não foi uma Xerox, e eu ser muito inocente e cair na malícia das outras crianças, né? Então, até hoje eu apanho com isso. Eu não sou um anjo azul, mas eu sou inocente ainda. Eu caio muito ainda. É horror. Faz parte do espectro, é isso. É uma característica dessa inocência de ver e enxergar de uma forma diferente as pessoas. E com isso eu perceber muitas coisas. Eu não sei se eu posso falar que as pessoas fizeram por intenção de ruindade ou é porque é o jeito de ser humano, mas que na totalidade magoa, né? Você perceber que as pessoas fazem algumas coisas com você e você não percebe. Então, eu alguns anos atrás, eu percebi que os meus amigos de adolescência, né? Que eu fiquei assim, nossa, as pessoas nunca fizeram festa, nada, nunca vi nenhuma foto. Aí eu descobri que eles tinham fotos de festinha que eles fizeram. E eu, nunca me chamaram. Muito obrigado vocês, né? Então, tipo, uma coisa que eu achava que ninguém tinha feito, porque sabe Deus por motivo, na verdade eu nunca fui chamado. Ou seja, tiveram festinhas, muitas, e eu nunca fui chamado. Nunca consideraram chamar o Fábio. Então, eu era um adolescente, uma criança, que cresceu sozinha. Eu passava meus dias no quarto desenhando e escrevendo. E eu falava que meus personagens eram meus filhos e meus amigos, porque eu não tinha isso. Então, só que eu não conseguia entender a lógica de fazer amizade, né? E quando eu tentava fazer amizade, dava esses erros, né? De ser abusado, de receber bullying. Então, eu acho que a única coisa que eu mudaria do meu passado, se eu soubesse o diagnóstico mais cedo, é que tentar alguma forma de eu socializar com outras pessoas iguais a mim. Porque, pensa, eu tenho quase 40. Oficialmente, que eu fiz um churrasco com amigos ano passado, que foi o pessoal do grupo do Voz do Autismo. Então, eu já fui em outro churrasco, só que era um lugar que eu não me sentia bem, que eu tinha que fingir que não era eu, né? Tinha que suportar muita coisa. E foi com 36 anos de idade que eu fui para um churrasco em que eu me senti bem-vindo, apesar de eu sentir estranho porque eu não sei lidar com isso, meus autistas. Então, a gente precisa rever isso. E se fosse uma coisa que eu tivesse diagnóstico, eu pudesse voltar no tempo e falar, mãe, olha, tenta falar pro pessoal montar grupinho de amizade de autistas que o Fábio vai gostar, ele vai se entender. Ele vai parar de se sentir sozinho. Sim. Porque eu não tive isso. Sim. A minha vida inteira foi a busca de ter uma amizade igual essa que eu vejo em filme. Sim. Tem uma pessoa que eu falo, pô, esse aqui é meu melhor amigo, que é o caso agora é a Ana. Né? Finalmente encontrei. Porque antes disso eu não tinha alguém que pudesse falar, olha, eu vou na tua casa, tudo bem? Peguei isso aqui e lembrei de você. Sim. Porque mais que eu tenho uns amigos que eu já fiz pela vida, não tem aquele pertencimento da coisa, porque eles não me entendem na profundidade que a Ana entende. Isso porque ela fala que não me entende. Mas as pessoas... Faz parte. Faz parte. Mas uma pessoa que não é autista, para entender as coisas que eu passo, é mais difícil. Então, às vezes, a Ana pergunta alguma coisa, eu falo, gente, eu também não sei isso não, vou pesquisar, sabe? Tipo, o que é ciúmes? Eu não sei o que é ciúmes, nunca parei pra pensar. Eu sei que eu sinto, mas não sei explicar. Sim. Agora, se for pra uma pessoa que não é autista, ela entende, ciúmes é tal coisa.
Eu falei, mas Sim. tá abstrato, eu não tô entendendo. Sim. Então eu tô falando a mesma língua, é legal. Ai, caramba. E aí, sinceramente, tio Fábio, quando a gente vê você falar abertamente e de uma forma muito corajosa sobre ter pensado em tirar a própria vida, e caso alguém ache, sabe, que esse sentimento tenha sido um exagero, no momento que a gente ouve você contar a sua história de uma vida inteira desencaixado, né? De uma vida inteira sem participar e ainda descobrindo que a vida estava acontecendo, só que você não estava fazendo parte, é uma sensação avassaladora mesmo, ninguém pode julgar. E isso me faz acreditar cada vez mais nesse trabalho de conscientização, porque sim, quantos passam pela vida e chegam de fato a tirar a própria vida por não se sentirem pertencentes a uma sociedade, sem nunca saber que, por exemplo, tem um lugar como a comunidade pro autismo que eu fiz no Facebook, com mais de 250 mil pessoas falando sobre autismo todos os dias, para, sabe, para as pessoas se sentirem bem-vindas, como você falou, me sentir bem-vindo, para as pessoas acharem semelhantes. É muito importante você fazer esse trabalho que você falou de dar voz para os outros graus, para adultos olharem para você e se identificarem, é muito importante. Não pare isso nunca, mesmo com todas essas dificuldades, cara. Eu sei que você tem que ser forte, mais ainda, muito mais. E eu sei do que eu estou falando, porque eu sei, há 15 anos, todos os dias da minha vida, dedicando a maior parte do meu dia a ajudar meu filho a fazer parte da sociedade e também o contrário, tentar fazer a sociedade mudar muitos conceitos para aceitar ele melhor e, consequentemente, todos os autistas. Então, e eu sei que é difícil isso porque eu tenho alguns amigos autistas, principalmente depois que eu fiz a comunidade pro autismo. E são pessoas autistas dentro do espectro, mas que têm o dom da conversa e como você, e conseguem se autoanalisar. Isso é uma coisa maravilhosa para famílias, né, com autistas, ouvir de alguém do espectro, assim. E é muito engraçado, porque quando está conversando pelo WhatsApp, que já é difícil, né, comunicação de WhatsApp, aí a mente neurotípica, que nem você falou, às vezes entende algumas coisas, porque está acostumada a falar, e de repente, eu estou falando especificamente da Kênia, né, que faz parte da comunidade lá comigo, e ela fala, gente, eu sei o que vocês estão falando, tá? Mas eu não estou entendendo. A gente sempre tem que lembrar que, de fato, não adianta só, quer dizer, não adianta não é querer mudar o autista para o autista fazer parte da sociedade. A gente tem que mudar a sociedade, tem que mudar a cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem e abraçarem os autistas e, por consequência, obviamente, todos os deficientes. Porque é necessário, porque são pessoas que precisam, e eu vejo você falando, e isso me dá ainda mais motivação para continuar nesse trabalho, porque é muito necessário, assim, muito mesmo. E aí, falando disso que eu estava contando para você sobre a dificuldade de comunicação, quando você fala, isso é uma pergunta extra, tá? Não está nem nas 3 perguntas, é uma curiosidade minha mesmo. Quando você fala assim que estava no churrasco e você bota uma cara que não é a sua para interagir socialmente, o que você está pensando por dentro? O que você está sentindo por dentro? Eu acho que eu posso dar um exemplo menos complexo, que é as relações entre homens heterossexuais no mundo moderno. Por exemplo, eu sou muito observador desde criança, e observei como os homens se tratam em relação de coleguismo, né? Eu falei, gente, isso abre portas, né? Então, aquela coisa assim, meu normal, tava falando aqui, aí, sei lá, vou ver um porteiro ou segurança. Fala aí, meu querido, tudo bom? Ele, opa, beleza. Você entra no personagem, porque você consegue imitar a coisa. Então, tipo, você vê como é que funciona a mecânica da coisa. Então, em qualquer ambiente novo que eu vou, eu fico observando como as pessoas interagem, né? Então, geralmente, quem me vê, eu tô num cantinho quieto, até entender como que funciona o jogo, para poder escolher o modo que eu vou interagir. Se vai ser um modo mais contido ou mais alegre, né? Tem aquela Entendi. coisa, tipo... Então, mas é o tempo inteiro pensando, então. Sim, é de forma consciente. Então você não relaxa, você não está lá curtindo. Não, eu tô toda hora analisando. É difícil. Eu fico mais relaxado com quem eu já conheço há mais tempo. Então, aquela coisa, eu fui numa reunião sexta agora,
para tratar justamente do autismo no ponto de venda, mercado, né? E as pessoas, eles vão ver isso aqui, aí vão entender. Eles me ofereceram água, refrigerante, comida, né, almoço, e eu não quis nada, porque eu não consigo, no primeiro contato, comer, me trava o estômago, porque eu não sei como funcionam as relações interpessoais entre as pessoas, para eu conseguir me sentir à vontade para baixar um pouco a guarda e sentir alguma coisa aqui dentro do meu corpo para querer comer. Sim. Né? Porque, tipo, trava, eu não sinto fome. Eu já não sinto fome normalmente, eu esqueço de comer, é normal. Só que Então é o nesse tempo caso, trabalhando. Exatamente. Nesse caso aqui eu esqueço, tipo, travou, eu não sinto nada. Eu não sinto vontade de ir no banheiro, eu não sinto vontade de comer porque eu estou tentando entender. Quando eu finalmente entendo, aí eu começo a relaxar e parece que as minhas funções normais do corpo voltam. Sim. Aí eu consigo aceitar uma comida, eu consigo aceitar uma bebida. Mas até ter essa afinidade, eu tenho que me desarmar. E isso, teoricamente, então, meio que funciona esse modo análise todas as vezes que você está num lugar novo ou num lugar que você não conhece as pessoas. Sim. Todos. Meu Deus, isso é muito difícil, não é, tio Fábio? Cansa bastante. É que nem eu falo para minha mãe. Eu vou com ela ao médico, né? E depois ela pede para ir ao mercado. Às vezes, meia hora no mercado, que me obriga a ser uma pessoa mais concentrada e não deixar sucumbir aos barulhos do ambiente, à luz e tudo mais, me causa um dia e meio de sobrecarga que eu vou ficar inútil. Sim. Então, meia horinha no mercado para comprar uma coisinha que vale eu chegar aqui em casa derrotado, que eu parece que fiz uma maratona com o cérebro. É o cérebro trabalhando o tempo inteiro para também te regular ao ambiente, seja por som, seja por informação, estímulo visual, seja o que for, te regular e ao mesmo tempo ainda botar as ações sociais. Ô, meu querido, não sei o quê. Meu Deus, é um trabalho exaustivo e constante, né? Exato. Tanto se você me vê, tipo, no mercado, se assim, antes do mercado eu tô normal. Eu entrei no mercado, eu começo a transpirar. Porque, é que nem agora, eu tô transpirando. Porque eu tô tendo que trabalhar para manter o funcionamento. Para justamente eu conseguir coordenar a minha fala, que é até por isso que a minha página se chama Se Eu Falar Não Está Direito, porque eu tenho um problema de fala. O meu normal ninguém me entende, parece que eu tô falando no CREAL velocidade 5. Então eu tenho que controlar a fala, para a pessoa me entender, e articular o que eu penso, para não sair besteira, porque acontece. Né? Então eu tenho que ficar bem focado, porque o meu modo normal é muito sem filtro e falo muita besteira ao mesmo tempo. Então como é que eu vou falar numa reunião de negócios as besteiras que eu falo? Eu tenho que segurar a marimba, né? Eu já vi meu filho também, cara, sair... Por ele não conseguir verbalizar, demora um tempo para a gente entender, mas sair do shopping mal-humorado, ou chorando, ou irritado, assim, até a gente entender, né? Porque, imagina, a gente está falando de que em 14, 13 anos atrás, a quantidade de informação era muito menor, né? Então, não tinha ninguém com um grande poder de comunicação, como eu faço questão de fazer hoje, levando essas informações todas. Então foi muito na base do erro e acerto, e eu lendo livros e tentando entender e tal. Então eu já vi ele passar por isso muito. Eu entendo bem o que você está falando. Vamos lá para a segunda pergunta. Agora, falando sobre, já que você falou da questão da reunião, do seu foco, como é que é, quero falar sobre as dificuldades em ser autista, grau 1 e adulto, porque você se expressa muito bem. Como a gente falou, você é pai, tem empresa, formado. Então, e o mais louco, né? Olhando visivelmente, você não tem nenhum tipo de deficiência. Em quais momentos isso afeta negativamente seu dia a dia? Assim, a parte negativa afeta justamente quando eu tenho que lidar com pessoas que não me conhecem. Então é muito normal eu tô lá na fila preferencial porque eu passo mal. O teu filho, você falou do shopping, porque passa mal, eu sou essa pessoa. A última vez que eu fui ao mercado com a minha esposa, a gente começou a comprar, teve que parar no meio da compra porque eu tava passando mal. Eu sei. A gente pagou a compra, eu saí disparada com o carrinho até meu carro, que eu achei que ia desmaiar. Quando eu cheguei no meu carro, parou tudo, melhorei na mesma hora. Né? Então as pessoas falam, mas você não tem cara de autista. Você não parece autista, né? Eu falo, gente, se vocês ficassem aqui de meia hora, vocês iam surtar. Porque essa é a principal coisa, porque eu não tenho cara de autista. Então, ou a pessoa duvida, né, de mim, ou começa a entrar no modo infantiloide. Tipo, sim. Ai, tá tudo bem com você? Ai, precisa dessa coisinha. Eu ficar com a cara de... Sim. Eu sou um negão de 1,94m, 150 quilos, minha filha. Tô falando com a senhora. Me trata como uma gente adulta.
né? Isso é resquício da história do autismo ser em crianças, né, especificamente, como posso falar, com uma mistura de informações que também muitas vezes as pessoas tratam como se fosse um retardo mental ou como se fosse alguma coisa que aí leva a pessoa a falar dessa forma que você estava exemplificando aqui. E isso é falta de informação, né? E Exato. você, dentro que você estava contando sobre as suas investidas para conscientização, o que você falou sobre o seu canal, né? Como é que se eu falar não sai direito, né? Isso. Me conta como é que o que você está fazendo para ajudar nessa conscientização, principalmente dos adultos, né? Porque tem muita gente lutando pelas crianças. Graças a Deus é uma luta que está cada vez mais, até na moda, né? Eu diria, até na moda, que é ótimo. Mas muitas vezes os adultos ficam para trás nessa história e acabam participando de situações como essa que você descreveu. O que você está fazendo para tentar ajudar nisso? Então, várias coisas pequenininhas que eu acho que vão dar efeitos bem interessantes. A primeira é com o grupo Vozes do Autismo, que nós vamos dar palestras, né? São todos autistas adultos com diagnóstico tardio, não tem ninguém lá com diagnóstico precoce. Então, a pessoa, quando vê o grupo, vê aquele métier de gente totalmente diferente, e todos autistas. É maravilhoso. Né? Tem a Joana, tem o Léo Akira, a Nath, nossa fundadora, tem a outra Nath. Então, todo mundo autista e falando sobre autismo. Cada um com a sua visão de mundo, cada um com a sua história. Então, a gente vai dar palestra em escola, em faculdade, em empresa, para conscientizar, né? Tanto que a gente vai tentar agora até dar, acho que ano que vem, né? Depois que tiver a vacina e tudo mais, na polícia, para poder ensinar a como lidar, abordar um autista em crise, né? Sem matar a gente, pelo amor de Deus. Né? Mas isso é muito importante, muito, muito. Depois tem meus vídeos, meus textos, que é algo mais assim, de mostrar o dia a dia, a mecânica do cérebro autista. A outra é que eu comecei com essa amiga minha, Ana, a mostrar como é que é o autismo grau 2, a partir da visão de um adulto autista grau 2. Depois eu vou começar agora uma série de entrevistas com pais autistas, né? Para mostrar, olha só, nós temos filhos, né? E a mais que eu fui convidado para dar treinamento em pontos de venda, né? Através de uma startup, que é justamente para pegar os deficientes, né? No caso do autismo, e treinar as lojas, né? O comércio a lidar com a gente, porque autista tem dinheiro, quer gastar, só que o ambiente é totalmente ruim para nós e para os outros deficientes, né? Tem cadeirante, tem cego e tudo mais. Então, eu estou indo pela parte do autismo para explicar, olha, vocês não precisam estar o tempo inteiro atrás da gente, que a gente não gosta, a gente vai fugir de vocês. Olha, é assim que a gente funciona. Tá vendo? Se você der um protetor auricular para o seu cliente de R$1, ele vai conseguir ficar na tua loja mais tempo, vai gastar dinheiro, sabe? Então, é mostrar de forma prática e econômica que vale a pena investir em acessibilidade para nós, nas lojas. Essa é a última coisa que eu estou fazendo. Muito legal. E o boneco, você estava me falando, o boneco das emoções? Então, o que acontece? Eu pensei assim, um dia, eu falei, gente, eu falo tanto de autismo, né? Será que tem algum programa de autista para autistinhas? Eu falei, não tem, agora vai ter. Aí eu tô criando o Flapo, né? Que é o personagem autista de 7 anos. E esse aqui é o protótipo da cabeça do boneco, que é justamente para a criança conseguir expressar as emoções dela. Então, que eu descobri que eu não sabia fazer algumas emoções, eu tive que ter a ajuda da minha psicóloga, que eu falei, ela, Fábio, você sabia que você fez isso errado, né? Eu, não. Então, ela teve que mostrar. Mas isso adulto agora, quando você estava com a psicóloga? Isso, uns 3 meses atrás. Né? Ah, meu Deus, tipo qual? Posso te perguntar, tipo qual? Assim, como é que foi a situação? Eu não sabia fazer a cara de, acho que de medo. Eu fiz assim, ela falou, esse aqui não é a cara de medo. Aí ela pegou aquele baralho de emoções e mostrou pra mim. Eu falei, eita. Então esse bonequinho aqui vai ter a cabeça, né? Ó, tem gorrinho vermelho. Aí quando a criança baixar o gorrinho, tem a raiva, a tristeza e o medo, que eu não sabia fazer. Aí o medo. Isso aqui foi com a minha psicóloga, que ela falou que são as caras principais que elas usam em pesquisa, no tratamento, no acompanhamento. Nos jogos de cartas de emoção, são essas mesmas, exatamente. E eu acho que é importante a gente falar, porque vai ter muita gente assistindo, que essa falta de conhecimento das expressões é uma característica do universo autista e é uma característica muito dessa dificuldade das relações, de identificar os sentimentos no outro e em si mesmo, não é? Sim.
Sim, tanto que eu estava até aqui falando, depois desse boneco aqui, eu resolvi, eu vou tentar, ano que vem, já sou aluno ouvinte de mestrado em design, eu vou justamente tentar fazer algo terapêutico para ajudar as crianças a entenderem melhor as expressões faciais. Porque eu pesquisando para fazer esse personagem, eu falei, gente, eu não tenho terapia, nunca tive, né, até agora, e eu tenho muita dificuldade de entender algumas faces, né? Sim. E o que tem hoje é baralho, É. né? Baralho, gente, eu vou ficar baralho na mão para entender, né? Então eu falei, vou fazer uma pesquisa séria de mestrado e tentar criar um boneco eletrônico que possa usar em terapia e ver se isso vai ser melhor para ajudar as crianças autistas, os outros autistas, a entenderem melhor as expressões faciais. A gente, quando está conversando entre autistas, a coisa que mais se confunde, por exemplo, com emoji. A gente manda os emojis assim e fica, meu Deus, isso aqui o que é? Aí a gente precisa de um tradutor chamado pessoa não autista para poder explicar o emoji pra gente. Caramba. Então os adultos têm essa dificuldade. Então se a gente conseguir sanar isso legal, desde pequenininho, não vou chegar do meu tamanho sem entender como que se faz o medo. Sim, total. E é isso mesmo, é um aprendizado. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho, muitas vezes ele vem e coloca o sorriso assim. E aí o sorriso sai, na mesma rapidez que ele entra, ele sai. E é bonitinho, mas assim, eu vejo que é um esforço dele de tentar mostrar o sorriso, sabe? Então ele tá assim, daí ele faz... E aí sai automaticamente, mas eu registrei que ele falou, quis sorrir pro meu pai e dar ali um registro de sorriso de felicidade. É um trabalho constante, cara. É muito necessário tudo isso que você está fazendo, porque também é o que eu falo, eu consigo falar muito para os não autistas, né? Para os neurotípicos, para alertar, para ensinar, para abrir a cabeça, mas é muito necessário os autistas tomarem essas posições que são, na verdade, não deixa de ser um lugar de fala, para falar com as pessoas, não os que já têm diagnóstico. Porque, gente, se é 1 a cada 59, tem muita gente dentro do espectro que não sabe que precisa urgente entender que ele não é o único que não sabe o que quer dizer aquele emoji. Tem muita gente junto nessa história, né? E é muito importante esse teu trabalho, muito, muito mesmo. E aí, agora, passando para a terceira pergunta. Na posição de chefe do seu negócio, agora falando um pouco sobre mercado de trabalho, tá? Que eu acho que é um assunto muito importante. O que você faria ou sugeriria para donos de negócios para que os funcionários autistas não passassem por algumas situações complicadas que você já viveu no passado, quando você estava na posição de empregado? Quando você ainda não tinha o seu negócio, ainda não conseguia fazer o seu próprio horário, por exemplo, a sua própria sala, as dificuldades que você passou, que dicas que você daria? E essas dicas são práticas porque eu abri seleção para minha empresa. Especificamente, eu falei, dando prioridade para autista, pessoas trans e mães com filhos pequenos. Aí eu consegui uma autista com 3 filhos para trabalhar comigo. Já foi. Pô, legal, muito bom. Porque o que acontece? Eu fui chamado muita atenção por não socializar, eu já fui chamado na gerência porque eu não dava bom dia, então esse tipo de coisa. Então, se a pessoa tem uma empresa e tem uma pessoa autista, é preciso saber que aquele funcionário ele vai ser extremamente eficiente e bom em fazer o que ele faz. Então, você te fala assim, você vai ter que escrever, programar, deixa ele no quentinho dele. O que vai sempre lascar a gente é tentar socializar. Então, não veja aquilo como algo para contar ponto. Falar, ele não pode ser promovido porque ele tem pouca relação interpessoal. Isso aí entra ensinar os outros funcionários a como integrar essa pessoa que tem dificuldade. Sim. Né? A tentar falar a mesma língua a todo mundo. E a outra coisa é que algumas obrigações não escritas, mas são importantes, para a gente é muito difícil. Eu, por exemplo, eu tinha a obrigação de atender o telefone do meu chefe. Então, eu estava na minha mesa, eu tinha que atender o telefone. Era respirar fundo, assim, mentalizar e ir. E eu conseguia. No começo eu não conseguia, também muita bronca. Então, às vezes a pessoa toma bronca porque não tem um telefone. Então, às vezes, se você vê que você tem um autista, tem algumas coisas que ele vai ter dificuldade. E se você quer que ele faça isso que é necessário para a tua empresa, vá treinando com cuidado, de pouquinho em pouquinho. Não vai, você não faz isso, por ser inútil. Não, vai com calma. Porque tem pessoa como eu que consegue se adaptar muito rápido. Né? Minha psicóloga fala que eu sou um autista que ela conhece que tem mais jogo de cintura. Mas boa parte não tem. Vai travar com ligação. Você falou do WhatsApp.
Até no passado, eu não conseguia ouvir áudio no WhatsApp. Eu até saí de grupo dos meus irmãos porque só mandavam um áudio, eu ficava perdido, eu não conseguia acompanhar. Eu precisei... Pela atenção, é isso? Porque é muita informação verbal. E eu não consigo gravar. Então, por causa da Ana, novamente, a Ana é meu amor, que ela gosta de ouvir eu falando, apesar de ela tem dificuldade de falar, ela é semi-verbal, ela usa Libras, ela pediu para mandar uma voz para ela. Isso me ajudou a treinar bastante. Hoje eu consigo mandar áudio e ouvir os áudios. Só que eu treinei, falei, vou ouvir o áudio, eu não posso fazer mais nada, tem que ficar quieto, prestando atenção, porque senão eu não presto atenção, não consigo pensar. Sim. Então, por causa disso, eu tenho minha empresa fundei em 2007. Há 2 meses eu tenho um telefone da minha empresa, que eu não tinha antes, porque eu não conseguia, né, usar o WhatsApp. Então, tudo requer um treinamento pra gente. Tudo é um pouco mais demorado. Mas fato é que isso que você falou, isso é uma prática que todo mundo sabe. Se você acha a função para um autista que ele entende, não necessariamente que ele gosta, que se ele gosta é um bônus perfeito, mas que ele entenda como é que faz, ele vai dar conta melhor do que qualquer um daquele serviço. Mas melhor do que qualquer um. Seja fazer conta, que nem você falou, escrever, programar. Imagina, programar eu sempre falo isso, todas essas funções de Vale do Silício, de iPhone, de programar, de apps, é tudo genética autista que faz. Não tem jeito, toda essa galera consegue mergulhar e ver tudo isso em algoritmos e mergulhar e trabalhar sem parar, é uma chave que não é todo mundo que tem, com certeza. É o hiperfoco. É o hiperfoco, exatamente. Agora, tio Faso, a gente falou sobre as dicas para as empresas, e que dica que você dá, você que é um cara que hoje, que nem você falou, conseguiu aprender, se controlar, tem todo esse jogo de cintura social, que dica que você dá para os autistas irem para o mercado de trabalho? É mais difícil aí, mas primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender a lógica do jogo da empresa que a gente vai estar entrando. Por exemplo, quando eu abri para enviar currículo para mim, veio muita gente de áreas assim totalmente diferentes da minha. Eu tenho uma empresa de brinquedos, gente, pelo amor de Deus. Aí vem advogado, fica assim, fazendo uma empresa. Você tem que ter um foco, né? Então você tem que entender como funciona aquela empresa, porque você vai conseguir captar a língua dela e entender que algumas coisas realmente para vocês vão ser difíceis e que vale a tirem em treinar de pouquinho em pouquinho, assim, todo dia. Então, sei lá, por exemplo, a coisa do telefone do meu chefe, eu ficava em pânico para atender aquele telefone. Então, eu precisei aprender a atender. Então, eu comecei a praticar no meu telefone da mesa, né, de tentar me comunicar com as outras pessoas via telefone, não só por mensagem, praticar o ato de usar o telefone, que aí quando começou a tocar o telefone dele, me batia o coração na goela, mas eu falei, vou lá. Pois não, aqui Fábio, o Rodrigo não está, né? Então eu comecei de pouquinho em pouquinho, a fazer aquilo se tornar normal. É que nem eu falei em um vídeo que eu não conseguia passar creme no corpo. E eu moro no interior, e a minha sala fica no térreo. Então, enche de pernilongo. Então, eu tive que aprender a passar repelente. Sim. Então, no começo foi um desespero. Foi de pouquinho em pouquinho. Hoje eu passo repelente. Após 37 anos, eu tenho um protetor solar no meu carro, coisa que eu nunca tive. Para poder passar no braço preto, né? Meus 2 braços são diferentes, as cores. Então, é tudo treinamento. O ser humano é feito na base de treinamento. Então, sim, a gente tem que ser de pouquinho em pouquinho. Estímulo e resposta, até que uma hora aquilo vai funcionar. E tá ciente que algumas coisas para a gente não vai, porque a nossa cadeira de rodas está aqui dentro. Não dá para se levantar. Nossa, essa frase, ela é forte, hein? Ela é realmente... Então tem coisas que infelizmente a gente não vai conseguir. Eu adoraria não ter sensibilidade auditiva, mas eu tenho. Então eu não vou procurar uma vaga de trabalho na metalúrgica. Não vou ter um troço diário. Eu tenho que ser um lugar calmo. Então tem que ser uma coisa equivalente ao que eu posso fazer, porque isso aqui eu não tenho como contornar. Sim. Eu não posso, por exemplo, trabalhar na rua porque eu tenho fotofobia. Então imagina, eu todo santo dia exposto ao sol. Eu vou ter enxaquecas diárias. Sim. Então o emprego para mim é num lugar calmo e no fechado. Então no escritório. Então funciona. Perfeito. Então às vezes, por mais que a gente goste de uma coisa, infelizmente não vai dar. Eu adoro trabalho manual. Eu sou o cara que tem... Eu adoro trabalho manual. Eu tenho uma oficina de marcenaria aqui. Só que eu faço as minhas coisas no meu ritmo e eu ponho 2 protetores para poder usar. Imagina eu sendo marceneiro. Ia ser
um ótimo marceneiro, só que eu só ia ter dor de cabeça com barulho. Então não rola. Então a gente abre mão de uma coisa pro nosso bem-estar, porque a nossa deficiência também nos impede de algumas coisas. Sim. Então sempre tá ciente isso, manter equilibrar a balança do que eu posso fazer e do que eu não consigo fazer. Sim, perfeito. E você é um cara que obviamente duelou muito, internamente eu digo, né? Para você conseguir estar nessa posição hoje de porta-voz, que é o que você é, sem dúvida nenhuma. Mas tem muita gente do outro lado que a gente sabe que não consegue, ou pelo menos ainda não conseguiu. Pessoas que ficam com medo, pessoas que quando podem ouvir a sua dica sua dica para ir para o mercado de trabalho, mas se afundam no medo, no preconceito. Como é que é na visão de um cara que passou pelo preconceito, como você mesmo contou, que entendeu que ele existe e decidiu seguir a vida independente do preconceito, com seu filho, com sua família, com seu trabalho? Como é que foi essa mudança de pensamento interno entre você ser um cara oprimido pelo preconceito, se sentindo mal de não fazer parte, ativo, com família, criando raiz, se relacionando, né? Relacionamento familiar, de marido, de pai, e hoje está dando a cara a tapa como um formador de opinião. Aonde foi parar esse medo do preconceito? O medo sempre existe. E porque você se expõe, você acaba atraindo visões negativas sobre você. Me aconteceu isso bastante nos últimos meses. Em que sentido você diz? Desculpa, Fabio, em que sentido? Inventaram coisas sobre mim, denegrindo minha imagem, falando coisas que eu não falei. É assim. Muito complicado isso, porque as pessoas parece que têm um prazer meio macabro em destruir o outro. Não importa o que ele faça. E as pessoas não conseguem parar para pensar nas coisas boas que os outros podem fazer. É como acontece com você. Boa parte de gente que eu conheço é contra você. Eu sei. Porque falam que você rouba o nosso protagonismo, nossa voz, que tem que falar é autista por autista. Blá, blá, blá. Eu já ouvi Mas, muito. gente, sim, eu sei. O que acontece? Ele não tem nenhuma obrigação de falar sobre autismo. Ele podia cuidar do filho dele e ficar quieto. E ele está atingindo pessoas que a gente não consegue atingir. O meu público não é o seu público, nem exponencialmente falando, que é muito maior. Mas o que acontece? A gente tem que entender que nem todo mundo é inimigo. Vai ter erros dele? Vai ter erros meus? Vai ter erros de você? Vai. Então o negócio é a gente parar, olhar para dentro e refletir o que faz. Então quem quer tentar fazer algo, ter uma voz ativa, né? Falar sobre autismo, não importando se você é pai, profissional ou autista em si, você tem que entender que você tem um objetivo, que é falar sobre autismo, para fazer as pessoas se conscientizarem. Se você está pronto para levar pedrada gratuita, quase que diária, como eu levei por um bom tempo, e vou levar agora, porque eu estou aqui, se você está pronto para isso, vai fundo, vai doer, você vai querer desistir, mas para cada pessoa que te joga uma pedra, vai ter um monte que vai ver a parte boa que você faz. Eu li não sei aonde, falando que a gente tem mania de sempre olhar para o lado negativo da coisa e esquece o quanto de bem que a gente faz. E nesse processo de estar denegrindo a minha imagem, falando mal de mim, eu parei para ver quantas pessoas que passaram por mim oficialmente, que eu indiquei, e que foram atrás de diagnóstico conseguiram, entre 80 e 100. Então, eu pelo menos tenho certeza que de 80 a 100 pessoas se conhecem hoje em dia e são felizes. E elas estão, algumas delas, falando sobre autismo, espalhando a palavra. E pelos números que eu tenho do meu site e tudo mais, eu vejo o quanto que eu alcanço. Então, eu não posso deixar um comentário negativo me abalar. Porque para cada um comentário negativo, eu atingi 30 mil, 15 mil, 20 mil pessoas com o que eu falo. Então, é ter ciência disso, que se você quer comprar essa briga, você vai apanhar de vez em quando, você vai errar bastante, mas o bem é maior, vale a pena. Porque se eu não tivesse a minha esposa, a Liz, no caminho, para me alertar sobre o autismo, até agora eu não saberia quem eu sou, eu seria uma pessoa em depressão. Eu passei 10 anos da minha vida pensando diariamente em me matar. Foi só quando eu descobri o autismo que isso sumiu, assim, foi automático, parou. Porque agora eu quero entender quem eu sou. E quando você fala para as outras pessoas,
você gera esse efeito. Aquele seu grupinho pequenininho, ele vai acreditar na tua palavra, não do tio Faso, não do Mion. O Mion vai falar para pai e mãe. Sim. Você tem outros profissionais que falam para os pais e mães e outros profissionais. E todos nós juntos é que fazemos o autismo ser algo entendido e aceito pela sociedade, para que lá no futuro, grau 1 só seja tipo uma meia lembrança, que a bola da vez seja o grau 2 e o grau 3. A gente entender que essas pessoas não são vegetais, que existe um pensamento normal dentro delas. Elas são pessoas como nós, só não têm controle no corpo. Sim. Assim como eu não tenho quando eu tenho crise. Sim. Então, se você está disposto a encarar as batalhas por isso, vai fundo. Vale a pena. Vai doer? Vai. Você vai querer chorar? Vai. Vai respirar fundo e vai continuar. É isso que eu tenho a dizer. Irmão, é impossível tirar o protagonismo de um cara como você. É exatamente isso. Eu tô aqui, ó, abrindo o espaço, fazendo tudo que eu posso pela conscientização nacional. Como eu falei, é uma luta constante e ter um cara como você para falar, então, falar com propriedade, né? Mas falar de uma forma tão clara e nítida. É para isso que eu tô aqui. Mas isso que você falou, eu falo para os pais, eu não quero tirar o lugar de nenhum autista, eu luto pelo meu, que ele não tem o poder de fala dele, ele não consegue lutar pelos direitos dele. E com isso, abrir o espaço para um cara como você e para tantos outros que eu já abri espaço, que isso que você falou é tudo que eu acredito. E eu termino só repetindo as suas palavras. Quando a gente junta quem fala com os pais, quem fala com os profissionais, quem fala com os autistas, quando a gente junta todo mundo, a gente consegue fazer o autismo ser algo entendível. Essa aí eu vou levar comigo para sempre. É isso aí. Muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pelas palavras. E eu fiquei muito feliz do que você falou, por ser um assunto tão delicado. Eu fiquei meio reticente de voltar nele, mas quando você falou espontaneamente que no momento que você teve a consciência do autismo, a vontade de viver te abraçou de uma forma que você nunca mais pensou em tirar a própria vida, isso. E é tão bonito isso, do ser humano ter a necessidade de se conhecer, de saber quem é, para então conseguir enfrentar a vida. É demais, cara. Parabéns e conta comigo sempre, irmão, tá bom? Obrigado igualmente, viu? Obrigado pelo espaço. Agora eu vou, vou sofrer uma inundação de gente no meu perfil, mas vale a pena, porque é como eu falei, essa coisa de não querer morrer, porque agora finalmente eu tenho a parte que faltava do mapa da minha vida. O propósito. Agora eu só quero explorar, só quero abrir o mapinha do Age of Empires que eu não conhecia. É isso aí, é isso aí. E é o que você falou, o bem sempre vence no final, cara. E uma pessoa que é tocada, uma pessoa que muda, uma pessoa que entende, uma pessoa que para de sofrer, já vale tudo. Valeu, cara. Foi demais, meu. Foi muito legal. Fábio, muito você obrigado, é um cara que tem uma história sensacional, mas acima de tudo você consegue passar ela muito bem, cara. Muito. Parabéns, meu. Obrigado, meu querido.